Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje eu queria comentar com vocês que tem muita gente, às vezes, achando que eu vou criticando, que eu critico as outras religiões. Gente, vocês têm que pensar o seguinte: eu não estou criticando nenhuma religião. Não estou criticando nada. Tudo que eu falo aqui é em relação ao que eu acredito, aquilo que da minha crença cristã que foi passada, da minha própria fé. Vocês acreditam naquilo que cabe a vocês acreditar. Então aí as respostas. Então aí você pode procurar no YouTube, pode procurar em livros, sei lá. Eu estou dizendo aqui coisas que é da minha fé. Porque assim, às vezes, igual eu falei sobre Deus em outro vídeo, né? Que existia uma correlação aos anjos, né? Aquela questão da criação dos deuses, né? Por quê? Porque isso foi influência de Satanás, infelizmente. Porque vamos pegar a Bíblia o quê, gente? Vamos pegar a Bíblia como parâmetro, não é? Pegar a Bíblia como parâmetro. A Bíblia vai nos revelando tudo aquilo que vem de acontecimento, tanto do passado, do presente e do futuro. A Bíblia nos revela. A Bíblia é o manual do crente, a vida é o manual do ser humano. É a Bíblia. E a ciência só veio confirmar aquilo que a Bíblia é. Você está entendendo? Porque quando a Bíblia fala que houve o dilúvio, e a ciência confirma essa questão do dilúvio, confirmação daquilo que Deus já tinha falado. Quando a ciência confirma que houve um mar se abrindo e que existe dentro do mar carruagem egípcias, que provavelmente é egípcios, né? Eles confirmam que Deus abriu um mar para aquele povo passar e depois fechou. Quando Deus pega e fala que existiu o Alexandre o Grande, historicamente existiu o Alexandre o Grande, porque lá em Daniel fala sobre Alexandre o Grande, sabia? E historicamente a gente estuda na escola que existiu o Alexandre o Grande, que ele foi um dos maiores líderes e que foi um cara que quase dominou um grande território, sabe? E vários outros reis que a Bíblia vai nos mostrando que já existiu, que assim, só veio confirmar aquilo que a Bíblia já tinha falado. E quando a Bíblia fala sobre Deus, Deus nos mostra que ele fala assim, olha, quando coloca Deus e os outros deuses, não tem a existência dos outros deuses, porque Deus cobre toda a existência de qualquer coisa. Porque Deus cobre toda a existência. Por quê? Vocês têm que ler um pouquinho mais a respeito da Bíblia. Tenta ler um pouquinho mais para descobrir mais. Ter um pouco mais de curiosidade. Porque a Bíblia, eu não lembro agora se foi Elias ou foi Eliseu que fizeram ofertas, né? E eles tiveram ofertas também, e tipo, outras pessoas também fizeram oferta de outros deuses, né? E eles falam assim, olha, vamos ver aqui qual Deus que vai ser ouvido, que vai culminar todas essas ofertas ao céu. Aquela oferta que ser combinada ao céu vai ser a oferta que realmente vai ser a verdadeira. E aquelas outras ofertas não foram combinadas. Foram combinadas a oferta que o servo de Deus trouxe. Quando Moisés foi ao faraó, ele foi em nome de Deus. Que o faraó nem sabia quem era Deus, ficou zombando. E Deus mandou o quê? Pragas. 10 pragas para simplificar a razão de Deus. Quando os israelitas perguntavam, Deus, não sei o quê, Deus ele sempre cumpria todos os requisitos. Quando eles precisavam de alguma coisa, Deus enviava. Quando a gente precisa
de Deus, Ele envia as nossas preces. Só que, logicamente, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque não é só falar assim, vou lá e querer que Deus faça a minha vontade. Mas também tem os requisitos de Deus, para que Ele possa agir no meio de você, para você ser o vaso, para você ser como Elias, como Eliseu, como Pedro, que curou só pelas sombras um monte de gente. Você tem que ser usado, você tem que se deixar ser usado para cumprir todas as maravilhas de Deus. Porque simplesmente você achar simplesmente que é merecedor de alguma coisa, já começa errado. Porque você não é. Infelizmente você não é. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas a Bíblia tem algo errado, não sei o que. Eu falo assim, cara, a Bíblia não tem algo errado. Porque a Bíblia fala que existe um único Deus, mas Ele é trio. Você tem que entender essa trindade. Lá em João, ele fala o quê? Que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando a Gênesis fala o seguinte, olha, Deus, o Espírito de Deus pairava sobre o vazio. Espírito de Deus. Então o que? Pai, Espírito, né? Espírito de Deus. O Filho e o regente, o Rei, o Deus. O Filho chamado Jesus, o Pai chamado Deus e o Espírito chamado Espírito Santo. Ao mesmo tempo que eles são três, eles são uno. É uma trindade uno. Não existe uma outra coisa que seja uno. Ao mesmo tempo, simplesmente Deus. Isso estou colocando a Bíblia como parâmetro, a minha fé como parâmetro. E as próprias coisas se confirmam. Porque uma coisa interessante, que a Bíblia fala, o que aconteceria nos últimos tempos. Tremores de guerras. E o que estamos acontecendo hoje, ultimamente? Né? O que está acontecendo no mundo? O mundo está esquecendo de Deus. E a Bíblia já falava, olha, as pessoas vão esquecer de Deus. E a Bíblia já falava. Vão ter amante de si mesmo. A Bíblia já falava. Avarentos, presunçosos. A Bíblia já falava. A Bíblia fala a respeito de tudo, gente. Chega lá, dá uma pesquisada na Bíblia, depois vai confirmar na ciência, a ciência vem confirmar tudo aquilo que vem falando sobre Deus, ultimamente, e cada momento se confirma mais a excelência de Deus. E era isso que eu queria deixar para vocês, esse pequeno vídeo, para não ficar muito grande. Vamos aprender um pouco mais sobre Deus, da excelência da criatura de Deus. E se tivermos alguma dúvida, procure a Bíblia. Depois procure a ciência para confirmar aquilo que a Bíblia já vem falando. Amém?